falar sobre pega? Eu sou a enfermeira Anne Vexorek e estou aqui para te preparar para uma amamentação sem dor. A pega é uma das coisas principais que as mães acabam muitas vezes ficando até um pouco preocupadas se está bem, se está correta, se o bebê está conseguindo pegar adequadamente esse peito. Mas o que é a pega? Então nós temos que lembrar que quando o bebezinho nasce, ele vai buscar o peito da mamãe e ele tem que abocanhar esse peito para conseguir mamar. Quando o bebezinho chega próximo à mamãe, ele vai instintivamente procurar alguma coisa para sugar. Mas nem sempre ele vai conseguir abocanhar da forma correta. A pega principalmente a abocanhadura desse bebê na areola da mamãe para que ele consiga extrair esse leite. Então a gente precisa lembrar que o bebezinho ele não sabe que ele tem que abrir adequadamente a boca, o que ele tem que fazer, e muitas mães também não sabem como é que tem que ser essa pega. Então nós precisamos lembrar de alguns pontos principais para que a gente consiga realmente avaliar se o nosso bebê está conseguindo fazer uma boa pega, que é abocanhar adequadamente essa mama, ou se esse bebê não está conseguindo. Então fiz até um roteirinho aqui, a gente vai estar seguindo e conversando para que vocês realmente consigam compreender todos os passos de uma boa pega. Então, muitas vezes as pessoas confundem o que é uma boa pega com uma sucção efetiva. Então, a boa pega é aquela abertura ampla da boca do bebê, com que ele consegue pegar a maior parte possível da areola ou toda a areola, colocar toda essa areola dentro da boca e conseguir fazer a manutenção dessa abocanhadura aqui no peito da mamãe. A sucção é outra coisa. Então, quando o bebê ele faz uma boa pega, aí ele vai começar a fazer a sucção. Essa sucção é a força com que ele vai fazer para extrair o leite. Mas algumas vezes essa sucção pode não ser efetiva. Ou seja, muitas vezes o bebê pode não conseguir, embora ele tenha uma boa pega, fazer uma sucção de uma forma com que ele consiga extrair adequadamente esse leite. Lembrar que a pega, sozinha, ela não vai conseguir fazer uma boa extração. A gente já vai falar aqui o que a boa pega vai prevenir, vai evitar e que benefícios ela vai trazer. Mas nós temos que lembrar que nem sempre uma boa pega faz... Bati. Tudo bem. Mas nós temos que lembrar que nem sempre uma boa pega faz com que o bebê tenha uma boa sucção. Muitas vezes o bebê pode ter uma boa pega, mas pode ter uma sucção ineficaz. Por muito tempo, a amamentação era tido como algo natural, na história, enfim, as nossas mães amamentaram, as nossas avós amamentaram, e isso aconteceu desde o início da humanidade. Então, a forma mais comum de alimentar os bebês sempre foi a amamentação. Por um tempo nós tivemos a influência, infelizmente, de outras formas de alimentar o bebê, e essa influência de outras formas de alimentar o bebê trouxe consigo alguns prejuízos para a saúde das crianças. Com isso, foram surgindo muitos estudos, principalmente relacionados aos benefícios da amamentação. E quando se foi pesquisar sobre os benefícios da amamentação, percebeu-se que as mães tinham muitas dificuldades em amamentar. Então os estudos voltaram-se também não só para o benefício do leite da mamãe, mas para aquilo que fazia com que essa mãe conseguisse estar amamentando. E nesses estudos foram se construindo alguns modelos, algumas formas de a gente melhorar a forma com que essa mãe conseguisse amamentar, para que ela não tivesse dor, para que esse bebê conseguisse extrair o leite de forma adequada, para que esse bebê conseguisse mamar o peito da mãe exclusivamente, que essa mãe não precisasse introduzir outro tipo de leite ou outro tipo de alimento para o bebê.
Então os estudos começaram a fazer observações de como era a forma mais adequada que esse bebezinho tinha que abocanhar o peito dessa mãe e como eram os movimentos que ele teria que fazer para conseguir fazer a extração desse leite. E com isso, a partir de observações, começou-se a construir, né, um conhecimento que nos ensinou algumas técnicas de quais são as formas mais adequadas de fazer esse bebê abocanhar, desse bebê sugar, da posição de colocar esse bebê ao peito, de como essa mãe deve estar posicionada também, a postura dessa mãe para que ela consiga amamentar. Então lembrar que todos esses estudos ao longo dos anos, e isso há muitas décadas já, vieram nos mostrando que existem formas mais adequadas e mais eficazes que fazem com que nós consigamos amamentar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, sem dor, para que essa mãe consiga realmente seguir a amamentação e também de forma com que esse bebê consiga extrair o leite para ficar saciado, para que ele durma por um período maior, para que ele consiga realmente se nutrir adequadamente, se hidratar adequadamente, crescer, se desenvolver de forma satisfatória. Toda mamãe que já teve bebê, que já amamentou, sabe que muitas vezes, a maior angústia das mamães é: será que meu bebê está conseguindo realmente tirar o leitinho do meu peito? Será que ele está ficando satisfeito? Eu vejo que ele fica muito tempo sugando. Será que realmente esse bebê está conseguindo extrair o leite? Então é por isso que nós precisamos realmente, é fundamental que essa mãe saiba realmente como avaliar essa pega, como ela deve observar que esse bebê realmente está conseguindo abocanhar adequadamente essa areola para que ele consiga fazer uma sucção efetiva. Então, uma das coisas fundamentais é nós lembrarmos que cada bebê é único, cada bebê vai ter o seu tempo. Nem todo bebê consegue nascer, grudar no peito da mãe e mamar tranquilamente. Alguns bebês às vezes levam um tempinho maior. Da mesma forma, nós mamães, nós mulheres, também podemos ter alguma dificuldade. Às vezes a dificuldade não está no bebê, às vezes a dificuldade está na nossa relação com essa amamentação. Eu estou conseguindo ficar tranquila a amamentar, eu estou conseguindo me posicionar da forma mais confortável, mais adequada, para que o meu leitinho saia, para que o meu bebê abocanhe adequadamente a minha mama. Então lembrar que muitas vezes essa relação entre mães e filhos é importante que ela se crie sem uma expectativa muito grande. Lembrar que a gente também está aprendendo, assim como o bebê, a um novo processo, nem todo mundo já foi mãe, e mesmo quem já foi mãe, teve diferentes experiências na amamentação, cada filho é único, nenhum é igual ao outro, então muitas vezes eu posso ter tido 2 ou 3 filhos, um conseguiu mamar melhor, o outro mamou mais tempo, o outro eu tive mais complicações para amamentar. Então lembrar que essa construção realmente ela vai se dar em conjunto de você com o seu bebê. E muitas vezes você pode precisar de ajuda. Mas para que essa ajuda, ela venha até você, é importante que você tenha conhecimento. Porque o conhecimento é fundamental. Quando você já tem uma noção, quando você já conhece sobre aquilo que pode acontecer, fica mais fácil para você conseguir corrigir as possíveis dificuldades, para que você possa superar essas dificuldades. Então vamos voltar a falar aqui sobre a nossa pega. Como o bebê deve abocanhar para que você observe que essa abocanhadura está adequada e para que ele consiga realmente fazer uma sucção efetiva e extrair o leitinho da mama. Então nós precisamos lembrar que a nossa mama, ela principalmente nessa região da areola, é o local onde nós conseguimos fazer uma melhor drenagem do leite. Então, quando a gente vai fazer uma expressão manual,
Se a gente apertar aqui no biquinho, nós vamos ver que nós não vamos conseguir tirar uma gota de leite. Muitas vezes vai sair nada ou quase nada. A região em que nós devemos fazer a pressão é essa região logo acima da areola, para que nós conseguimos pressionar o que a gente chama de seios lactíferos, que são pequenas bolsinhas onde o leite vai descendo, se acumulando para que ele saia para fora. Quando o bebê consegue abocanhar toda essa região da areola, ou a maior parte possível dela, esse bebê vai conseguir fazer essa pressão mais adequada e um movimento adequado da língua para que ele consiga extrair e fazer a tal sonhada, né, sucção efetiva. Então nós temos que lembrar que quando a gente coloca o bebê, nós temos que avaliar principalmente o quanto ele pegou dessa areola. Então vou trazer o meu bebezinho aqui, né? A imagem tá boa aí, mas você não tá. Então vou trazer o meu bebezinho aqui. A gente precisa lembrar que esse bebê, muitas vezes ele nasce com uma boquinha bem pequena, mas mesmo que a boquinha do bebê seja pequena, normalmente eles conseguem fazer uma boa abertura de boca. Então, quando o bebê abrir um pouco a boca, como o meu aqui, tá com a boquinha aberta, eu vou descer o mamilo, sentar em cima da língua, e essa prega, né, a minha mão aqui tá virada, mas o ideal é que a mão esteja em C, ela tem que colocar toda essa areola, a maior parte possível dela, dentro da boquinha do bebê. Uma coisa muito importante é que essa pega ela seja assimétrica. O que eu quero falar com isso? Que a boca do bebê esteja abocanhando maior a parte de baixo da areola. Então, embaixo eu não devo ver quase areola visível. Praticamente o bebê tem que abocanhar toda a areola embaixo, para que essa língua consiga fazer um movimento, se projetar para frente, pressionar os seios lactíferos para conseguir extrair esse leitinho. Em cima, eu posso até deixar um pouquinho da areola visível, mas embaixo o meu bebê tem que abocanhar toda a areola. Outra coisa muito comum, né? O bebê, a gente sempre fala, né, da boca de peixinho. Isso é importante lembrar, né? Ah, o bebê tem que estar com a boca de peixinho. O que é a boca de peixinho? Lábio superior e lábio inferior voltados para fora. Então, o bebê vai ficar com o lábio viradinho. Só que a boca dele tem que estar bem aberta. A boca tem que ter uma abertura ampla. Se essa boca está muito próxima, essa boca de peixinho está muito próxima do mamilo, às vezes a gente se engana e a gente acha que o bebê está com a boquinha de peixinho, está abocanhando bem, só que ele está pegando muito próximo aqui do mamilo. Então o bebê não vai conseguir fazer uma sucção efetiva e não vai conseguir fazer uma extração adequada desse leite. A boca de peixinho ela é eficaz quando ela consegue realmente abocanhar toda essa areola, a maior parte possível dela. Até porque, querendo ou não, ele ainda vai pegar o bico e daí pode causar fissura e tudo mais, né? A pega vai trazer um monte de outros. Exatamente. Então uma coisa importante é lembrar que se ele abocanhar, como a Marcela falou, muito próximo aqui do bico, o que vai acontecer? Quando essa boca de peixinho, ela tá aqui, né, lábio voltado para cima e para baixo, mas em muito pequena essa amplitude de abertura de boca, ou seja, a boca tá ali meio aberta, ela vai ficar muito próxima ao mamilo e vai fazer a fissura mamilar. Então, a gente pode ter alguns prejuízos, como dor na amamentação, o trauma mamilar, que pode ser uma fissura, que pode ser uma outra lesão. Às vezes o bebê pega tão inadequado que chega a fazer um hematoma. A gente vê que faz um calinho ali, faz uma pressão no local errado, faz um calo, um hematoma. Ou, né, esse bebê abocanhando muito próximo desse mamilo, projeta esse mamilo contra o céu da boca, a linguinha faz um movimento ondulatório e quando ela faz esse movimento, ela leva esse mamilo contra o céu da boca e começa a fazer a fissura. Então, primeiro é uma escoriação leve, vai ralando, a mãe sente uma ardidinha. Na segunda vez ela já viu que ficou um pontinho marrom, na terceira vez ela pode perceber
que esse pontinho já aumentou, na quarta vez pode até sangrar e assim vai aumentando a lesão. Então lembrar sempre, boca de peixinho não significa boa pega. A boa pega tem que ter o conjunto de uma boa abertura de boca, lábio voltado para cima e para baixo, esse queixo embaixo bem aberto, bem grande, bem viradinho para fora e abocanhando a maior parte possível da areola, principalmente embaixo. Então, quais são os benefícios que uma pega correta traz? Então, primeiro lugar, né, um dos benefícios que a pega correta traz é uma sucção mais efetiva, uma possibilidade de uma sucção mais efetiva e da extração do leite. Segundo, quando a boa pega é adequada, a mãe não sente dor. Então, manda o reflexo, né, para o cérebro da mamãe, com todas as informações daquilo que o bebezinho está precisando. A mãe está tranquila, está relaxada, porque a boa pega evita a dor, né, evita o trauma, fissura mamilar, e faz com que ela consiga liberar os hormônios. A liberação desses hormônios faz com que tenha uma boa ejeção, uma boa saída desse leite. Esse bebê vai estar sugando e vai estar conseguindo extrair esse leite, vai estar se satisfazendo, vai estar se hidratando, vai estar se nutrindo. Consequentemente, ele vai fazer uma boa quantidade de xixi, então não vai desidratar, não vai ter febre. Consequentemente, esse bebê vai ter um intervalo de sono maior, então porque ele vai estar satisfeito, extrair o leite, então vai conseguir dormir por mais tempo, a mãe vai conseguir relaxar, vai conseguir produzir leite, porque se não tem uma boa pega, não tem uma boa saída de leite, não tem produção de leite. Tudo está interligado, tudo está... um fator faz com que prejudique o outro ou com que estimule e faça com que a gente tenha facilidade em ejetar o leite, em produzir o leite, né? Em ficar tranquila, em não ter dor. Então, para que essa amamentação, para que essa mãe consiga realmente ter uma amamentação prazerosa, que ela consiga amamentar o seu bebê, ver que ele está ganhando peso, que ele está ficando satisfeito, com que ele esteja saudável, é importante realmente que ela tenha um bebê que mame bem. E para que esse bebê mame bem, ele precisa realmente ter uma boa pega. Sem uma boa pega, não tem sucção efetiva e aí a gente tem alguns prejuízos realmente para a amamentação. E sabe qual é o erro mais comum, mamãe? É a gente achar que a gente sabe que precisa ter a boca de peixinho, né? E que esse bebê vai nascer e vai mamar. Que momento que eu tenho que corrigir a pega? Como que eu vou saber isso? É por isso que nós precisamos dessas informações antes de ter o bebê. Porque depois que o seu bebê nasce, mamãe, muitas vezes, né? As emoções são tão grandes e o nascimento de um bebê realmente é um momento único, um momento lindo. Mas a gente está com os hormônios todos alterados, uma preocupação e uma alegria ao mesmo tempo daquele nascimento daquele bebê. E as informações, quando elas vão ser repassadas nesse momento, muitas vezes a gente não vai conseguir adequadamente receber essa informação. Então, se preparar antes do parto, ter esse conhecimento, para que quando o seu bebê nasça, você possa levar o seu bebê ao peito, observar como está essa pega, já sentir se o seu bebê conseguiu ou não abocanhar adequadamente, é o ideal. Então, o preparo antes, a informação antes, ter esse conhecimento, vai fazer toda a diferença realmente para que você consiga ter uma efetividade nessa primeira mamada e um sucesso com essa pega, um sucesso com a mamada e, consequentemente, com essa descida do leite, com não ter fissura, com prevenir dor, com prevenir engurgitamento. Então, são muitos benefícios. Até porque a primeira mamada já pode causar fissura, né, Anne? Então, lembrar realmente que quando o bebê abocanha, na primeira mamada, ele já pode começar a machucar. Então, se esse bebê realmente não abocanhou adequadamente, ele já vai começar a machucar. Talvez você não
sinta a dor porque o seu mamilo está íntegro, né? A primeira mamada. Mas já na segunda mamada, às vezes você vai perceber, nossa, já está ardendo o bico do meu peito. E aí o que eu faço? O que eu vou fazer? O que eu faço? Como eu corrijo isso? Então, muitas vezes, em algumas maternidades, nós vamos ter o apoio de alguém, né, principalmente da equipe de enfermagem, que pode nos ajudar. Mas muitas vezes eu vejo isso, é muito comum, lá onde eu atendo no banco de leite, as mães chegarem, ter passado por uma maternidade sem nenhuma informação, sem nenhum auxílio, e elas chegam e falam para mim, meu Deus, se tivesse me falado pelo menos isso na maternidade, se eu soubesse disso antes, eu mesma já teria corrigido, né? E a satisfação dessa mãe, né? A emoção dela, eu estou lembrando de um caso que eu atendi ontem. Então a mãe chegou, né, até o banco de leite, primeira queixa dela era um engurgitamento. Então, para ver o que aconteceu, o bebê não conseguiu mamar no hospital, saiu sem estar mamando adequadamente, esse bebê foi para casa, a mãe não conseguiu colocar esse bebê ao peito, ele não conseguia fazer uma pega adequada, a mãe sentia muita dor ao colocar o bebê para mamar, e aí ela não colocou esse bebê para mamar, e ela tentou esgotar o leite com uma bombinha e não conseguiu. E aí ela também não tinha recebido a informação da ordenha correta, da ordenha manual, quero dizer, não correta, da ordenha manual. E ela foi para casa sem essas informações. A equipe de enfermagem, infelizmente, não a ajudou no hospital, né? E ela saiu sem estar conseguindo amamentar o seu bebê adequado. Então aí ela veio no dia seguinte para o atendimento. Realmente ela estava assim com muita dor, o leite tinha descido, feito um engurgitamento mamário, um edema de areola, que é um inchaço, né, nessa região da areola. O bebê realmente não estava conseguindo pegar. No desespero, essa mãe fez o quê? Ofereceu fórmula em casa, né, ofereceu uma fórmula infantil para o bebê, um complemento de leite artificial, e esse bebê não mamou o peito. Então o que ela teve? Ela teve edema de areola, ela teve engurgitamento, ela estava com a mama toda empedrada, muita dificuldade para pôr esse bebê mamar, dificuldade para tirar esse leite. E aí a gente então foi, primeira coisa, né, tentando esvaziar um pouco essa mama, aliviar essa areola, para conseguir deixar essa areola bem macia, para que esse bebê conseguisse abocanhar. E assim que a gente conseguiu amaciar um pouco essa areola, extrair esse leite, a gente colocou esse bebê. Vocês não imaginam a alegria que foi para essa mãe, né? Ela falou para mim, meu Deus, que sensação maravilhosa. Ele não tinha sugado ainda assim no meu peito. Todas as vezes que eu coloquei ele no meu peito, eu só sentia dor. Eu só sentia dor, então eu não deixava ele mamar. Ele pegava, ele sugava um pouco, eu tirava, porque eu não estava conseguindo suportar a dor que eu estava sentindo. E aí depois que ela recebeu a orientação, a informação, e que nós colocamos esse bebê para mamar, e ele pegou o peito, ele conseguiu realmente, ele sugou por uns 40 minutos, eu acho, a alegria dela era imensa. Ela falou, nossa, eu nunca imaginei que ele fosse conseguir sugar assim, né? E na primeira vez que vocês colocaram ele aqui. Então, é muito, eu falo que é muito gratificante a gente ver, né, no sorriso da mãe, no alívio. Eu senti que ela relaxou os ombros, que ela falou, nossa, agora sim, agora eu tô feliz, né? Porque o meu bebê tá mamando. E é importante também porque a pega, nesse caso, né, Anne, mostra que depois de uns dias, vamos dizer assim, é importantíssimo corrigir no começo, mas depois de uns dias a mãe precisa ficar atenta, porque a mama muito dura atrapalha a pega correta. Com certeza. A gente vai ter a descida do leite, né? No caso, essa mãe, a descida foi rápida e ela teve... Já no terceiro dia, né, porque ela no segundo dia foi para casa, no terceiro dia que ela foi ao banco de leite, e ela já estava com o peito empedrado, né? Então lembrar que realmente às vezes essa cojadura vai acontecer mais lá para frente, essa descida do leite. Esse leite, né, em excesso vai empedrar,
E quando esse leite empedra, normalmente essa parte aqui da areola, eu até vou tentar esticar um pouquinho aqui o mamilo, mas isso aqui, gente, fica duro, igual uma bola de futebol cheia. Então, quando o bebê tenta abocanhar aqui, e isso aqui tá muito duro, normalmente a boquinha vai escorregar e vai abocanhar muito próximo aqui do mamilo. E isso faz com que o bebê não consiga extrair leite, então o bebê chora, 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 ele vai ficar muito irritado. Qualquer um de nós, gente, quando tá com muita fome, é terrível. Você tá com muita fome, quando a gente fica com fome, às vezes a gente perde um pouquinho da noção, né? A gente fala, meu Deus, preciso comer alguma coisa. Não me pergunte nada agora, eu quero comer, eu tô com fome. Você imagina um bebê. E o bebê, ele nunca teve escassez de nutrientes, né? Lembrar que na barriga, a comida é em tempo integral. O cordão umbilical da mãe passa nutriente para o bebê o tempo inteiro, 24 horas por dia. Quando ele sente um buraco no estômago dele, ele fica desesperado. Ele não sabe o que é aquela dor, o que é aquela sensação de vazio, o que é aquilo que está acontecendo com ele. Então ele quer comer. E ele sabe que quando ele vem para o peito, tem que sair alguma coisa daqui. E aí ele pega só essa pontinha, tá dura, tá difícil de abocanhar, não sai nada, a mãe tá com dor, tá muito duro, não consegue fazer com que esse leite saia, não consegue fazer a ejeção do leite, e aí é aquele desespero, né, que aconteceu com essa mãe e que pode acontecer com muitas mães, né, e isso é muito comum de acontecer. Então, esses fatores de areola dura, né, a gente fazer com que esse bebê não tenha a boca tão aberta, não abra tanto a boquinha, não consiga abocanhar adequadamente aqui embaixo, faz com que esse bebê não consiga extrair leite e é o desespero de todo mundo. Às vezes é o desespero de uma família inteira, né? Eu atendi um casal outro dia que a mãe falou assim pra mim, eu só não saí comprar uma lata de leite essa madrugada porque o meu marido escondeu a chave e não me deixou ir. Porque o desespero era tanto, né? Por quê? Porque ela também não tinha recebido informação, ela não tinha recebido orientação, ela não estava conseguindo colocar esse bebê para mamar e esse bebê estava desesperado de fome. Então são detalhes que parecem, né, muito, como é que eu vou dizer, não tão importantes. O bebê tem que estar como, essa boca tem que estar assim, tem que estar assado, como que eu vou olhar? Parece um detalhe simples, mas na verdade não é. Esses detalhes, né, de boca bem aberta, de lábio bem voltado para fora, de boca embaixo, né, bem grande, abocanhando toda aquela parte da areola, do lábio superior também está bem voltadinho para fora, de o bebê estar bem encostado ao peito da mamãe, do bebê estar muito próximo para conseguir pegar toda essa areola, do bebê não estar pegando só o biquinho, é que faz toda a diferença. Tudo isso vai fazer com que você tenha ou não sucesso na amamentação. Então, meninas, pra gente terminar aqui a nossa conversa, eu falei praticamente tudo do que precisa ser avaliado, do que precisa ser visto em relação a uma boa pega. A boa pega, ela é fundamental desde a primeira mamada do bebê. E para que você saiba, que você reconheça como é que está sendo essa primeira mamada, se o seu bebê conseguiu realmente abocanhar bem ou não, você precisa saber dessa informação antes. E essas informações são valiosas para que você corrija já a mamada naquele momento em que o bebê nasceu. O bebê deve começar a abocanhar, principalmente na primeira mamada, já corretamente, para que você não tenha problemas futuros. Quando você consegue levar o seu bebê ao peito, e fazer com que esse bebê abocanhe bem a sua areola, com certeza você vai ter muito maiores chances de ter sucesso na sua amamentação. Com certeza você vai conseguir amamentar o seu bebê de uma forma mais tranquila, sem dor, de forma que você consiga levar uma amamentação exclusiva até os 6 meses e depois levar essa amamentação
continuada até quando você quiser. Então se informe, isso é muito importante. Até porque, né, Anne, estava lembrando aqui de um detalhe, o bebê, ele precisa aprender a abocanhar, então é função da mãe ensinar esse bebê nas primeiras, né, mamadas a pegar essa mama, né? Porque o bebê também não sabe, né? Exatamente. Então, como a gente falou, o bebê nasceu, ele está começando instintivamente, ele vai fazer a procura. Mas ele não sabe que ele tem que pegar todo o conjunto da areola e do mamilo, que ele tem que abrir bem grande essa boca, que a boca tem que ser de peixinho. Ninguém ensinou isso para ele. De quem que é esse papel? Esse papel é seu, mamãe. Esse papel é seu. Então, realmente, guarde essas dicas para você. Esses detalhes que eu falei são importantíssimos. Observar essa pega desde a primeira mamada é fundamental. E você, com certeza, vai ter mais sucesso na sua amamentação. Até porque, gente, quando o bebê mama errado a primeira vez, aquilo já vai ficar registrado no cérebro dele. Então, ele vai dizer, opa, é assim que mamam. Se você conseguir corrigir logo essa mamada, vai ficar muito mais fácil de você corrigir a pega do seu bebê. Quanto mais tempo você demorar para corrigir essa pega, mais difícil é, porque o nosso cérebro vai registrando, opa, é assim que eu mamo, opa, é assim que eu mamo. E aí depois para corrigir pode ficar muito mais difícil. Claro que a gente consegue, mas até isso acontecer, muitas vezes você vai estar aí sentindo dor, já vai estar com o mamilo todo fissurado, vai estar com uma produção de leite inadequada. Às vezes você vai estar com a mama ou muito cheia, ou não vai estar conseguindo fazer esse leite fluir. Então lembrar que essa boquinha, né, quando ela abocanha adequadamente já na primeira mamada, depois, gente, ficou registrado, é assim que eu tenho que mamar, vai tudo bem. Agora, se isso não acontecer, depois você vai ter que ficar corrigindo, vai ter que ficar segurando o queixo do bebê, vai ter que ficar tirando o bebê, colocando, tirando, colocando, até acertar essa mamada. Muitos bebês que eu atendo no banco de leite, a gente tem que ensinar alguns exercícios para melhorar a postura de língua, porque aí a língua também vai fazer um movimento errado. Então, gente, corrija antes, corrija no tempo certo, na primeira mamada, já vamos tentar colocar esse bebê, fazer com que ele faça a pega correta, para que depois a gente realmente não tenha esse trabalho todo. Como é que o bebê faz esse registro no cérebro? É como a gente. Então, um exemplo bem comum, eu sou destra, eu como com a mão direita, né? Se hoje, né, alguém chega e diz assim para mim, Annelise, a partir de hoje você vai ter que comer com a mão esquerda. Eu só vou comer com a mão esquerda se alguém amarrar a minha mão ou me lembrar o tempo todo, come com a esquerda, porque automaticamente eu vou comer com a direita. O meu cérebro já registrou que é com a mão direita que eu como. E o bebê faz a mesma analogia, o bebê faz da mesma maneira, o cérebro dele trabalha da mesma forma, tá? Não é porque o cérebro dele é menor que é menos inteligente, gente. Então o cérebro do bebê já vai registrar, opa, para mamar tem que abrir a boca de tal jeito. Se é abrindo pouco, o bebê já vai para o seu peito abrindo pouco. Se a gente ensinar o bebê que ele tem que abrir bem grande a boca, o bebê já vai para o seu peito abrindo bem grande a boca. Se a gente falar, bebê, vamos segurar o queixinho para baixo, já na primeira mamada, abrir esse queixo. Na próxima mamada, ele já vai manter o queixinho para baixo. Então lembrar que se a gente ensinar, né, nas primeiras vezes da forma correta, ele vai conseguir fazer isso em todas as mamadas sempre.